Oi, gente. Hoje nós iremos trabalhar mais um tema. Nosso tema será os antigos romanos. Então, nós vamos estudar como a Roma antiga ela foi organizada e qual a sua influência sobre as sociedades ocidentais. Então, nós vamos ver que os romanos antigos, eles formaram uma das civilizações mais antigas e eles construíram um grande império. Um império que foi desde o norte da África até o Oriente Médio. Os romanos, eles tinham a admiração pela cultura grega e sofreram também influência não só dos gregos, como também de outros povos. Além de sofrer influência, eles também exerceram influência também sobre vários outros povos. Então, dentro do sistema romano, nós vamos ver que os romanos, eles difundiram política, as leis, o modo de vida por todo o império, e esse modo de vida romano acabou influenciando os povos que viviam naquela região. Então, nós vamos perceber que a cultura romana ela foi fundamental para a formação da civilização ocidental. Dessa forma, nós vamos conhecer um pouco da história da Roma Antiga e também alguns aspectos da sua cultura, da sua sociedade e da sua organização política. Partindo daí, nós vamos começar por meio do nosso material aqui, que tem o intuito principalmente de falar desses romanos antigos. Os romanos antigos, eles se desenvolveram, eles se fixaram na Península Itálica. Na Península Itálica, e era uma região que era habitada por diferentes povos. E esses diferentes povos deram origem à civilização romana. Os povos, eles migraram para a região por conta da terra fértil e também devido à facilidade da navegação, e o relevo montanhoso acabava facilitando e auxiliando na defesa do seu território. Então, eles se estabeleceram nessa região, nessa península, e estabeleceram nessa região gregos, cartagineses, que passaram a disputar o domínio de rotas comerciais no Mediterrâneo. Isso, essa Península Itálica. Ou seja, durante muito tempo, ela foi alvo de disputa entre os gregos e os cartagineses. Daí surge a fundação de Roma. Roma, ela é resultado da unificação das aldeias latinas com as aldeias sabinas. Alguns estudiosos, eles acreditam que os etruscos, eles foram responsáveis por essa unificação. Então, a organização sociopolítica dos habitantes de Roma, eles eram baseados nas gentes, que eram grandes sociedades familiares que eram chefiadas por um patriarca que tinha o poder de controlar a vida e também não só a vida daquela sociedade, mas a vida de seus parentes e dos seus subordinados. Cabia a esse patriarca exercer o poder e controlar tanto a vida dos seus parentes como dos seus subordinados. Então, com relação à história romana, é importante colocar que a origem de Roma ela está ligada a duas versões. Uma versão mítica e outra versão baseada em acontecimentos históricos. A versão mítica ela é baseada na lenda de Rômulo e Remo. Segundo essa lenda, Amulho, o inimigo do rei Numitor, ele queria tomar o seu lugar. Então, ele tentou matar seus dois netos, que eram Rômulo e Remo. Eles teriam sido atirados no rio Tigre, mas conseguiram se salvar. Segundo a lenda, eles foram amamentados por uma loba e criados por pastor de ovelhas. Quando adultos, eles voltaram à cidade e lutaram contra Amulho,
recolocar o avô no poder e saíram para fundar uma cidade. Remo teria sentido ciúme, pois os deuses preferiram seu irmão. Em um momento de conflito, Rômulo matou Remo e fundou uma cidade e se tornou o primeiro rei. Então, essa cidade que Rômulo fundou teria sido Roma, e ele foi o primeiro rei de Roma. Já a versão baseada em acontecimentos históricos, segundo a interpretação de vários historiadores, coloca que os sabinos e os latinos estavam cansados dos ataques dos etruscos, que sofriam e construíram muros de madeira ao redor de suas comunidades para ficarem mais protegidos. A partir dessa fortaleza teria surgido esse povoado. Então, segundo os acontecimentos históricos, Roma, ela nasce da fusão, da unificação dos reinos, das comunidades dos sabinos e dos latinos que visavam se proteger dos etruscos. Daqui nós temos a lenda da fundação de Roma, segundo a qual conta a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, cujo pai era o deus Marte, foram abandonados no rio Tigre por ordem do rei Amulho. Os irmãos teriam sido protegidos e amamentados pela loba, Luperca, e quando cresceram, fundaram Roma. Conta-se também que, após a fundação da cidade, houve um grave e fatal conflito entre os gêmeos para decidir quem seria o rei. E Rômulo acabou matando Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Então, daí surge uma das teorias de fundação de Roma, que é uma teoria baseada nas histórias míticas, baseadas em lendas. Então, quando se fala em Roma antiga, é importante colocar que a história de Roma ela é dividida em 3 fases: a monarquia, a república e o império. Lembrando que o império ele é dividido em alto império e baixo império. Durante a monarquia, o rei ele exercia o controle administrativo, judicial, militar e religioso, ou seja, todos os poderes estavam na mão do rei. Já no período republicano, os romanos eles conquistaram povos vizinhos e expandiram o seu território. Durante o Alto Império, foi o período em que atingiu a máxima extensão territorial. Havia estradas que interligavam a capital do Império às províncias mais distantes. E no Baixo Império foi o período de crise e o declínio do Império Romano, que foi intensificado pela invasão dos povos germânicos, que também eram chamados de povos bárbaros. Por quê? Porque eles não tinham a cultura e nem exerciam a cultura romana. Então, daí nós temos aqui outro esquema que retrata as fases de Roma, lembrando que as fases ela é dividida em monarquia, república e império. A monarquia vai de 753 a 509 a.C. A cidade ela é governada por 7 reis. Durante a república, que é de 509 a 27 a.C., o governo ele foi exercido por várias pessoas, cada com uma função diferente. No período em que a coisa pública foi administrada por mais de pessoas, ele é chamado de quê? Período republicano. Então, já o Império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, nesse período, poderosíssima, Roma ela exercia o controle total sobre o território que conquistou e dominou nesse período. Então, daí nós vamos iniciar falando sobre uma dessas fases, que é a fase e o período monárquico. No período monárquico, os romanos eles foram dominados
os romanos eles foram dominados pelos etruscos, que impuseram a monarquia. Eles impuseram a monarquia como forma de governo. Então, o rei etrusco ele era responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. A sociedade romana ela se subdividia em 4 grupos principais, que eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Durante a fase monárquica, Roma ela foi governada por 7 reis, que eram aconselhados pelos grandes líderes das principais famílias romanas. Esses homens de idade mais avançadas, eles eram chamados de senadores. Uma assembleia composta por todos os homens adultos, filhos das mais tradicionais famílias, aprovava ou não as propostas feitas pelo rei ou pelos anciãos, que eram os senadores. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a sociedade romana. Como eu coloquei há pouco, a sociedade romana era dividida em 4 grupos, 4 classes sociais. Que classes eram essas? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Vocês observem que essas classes elas se diferenciavam tanto pelo poder que eles exerciam, como também pelas vestimentas que eles usavam. Era possível identificar quem eram os escravos, quem eram os clientes e quem eram os patrícios. Os patrícios, eles eram os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra, ou seja, era a elite romana quem detinha todo o poder. Já os plebeus, eles eram homens livres e não possuíam direitos políticos. Eles eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, e os clientes, eles eram dependentes dos patrícios, que lhe davam proteção, trabalho em troca de seus serviços e de votos nas eleições. Já os escravos, eles eram prisioneiros de guerra, e seus descendentes ou pessoas que não pagavam suas dívidas, ou seja, os escravos poderiam ser tanto prisioneiros de guerra como pessoas que não conseguiam pagar sua dívida, acabava virando escravos. O período monárquico, o último monarca vai ser Tarquínio. Tarquínio ele tentou promover uma aproximação entre ele e a classe mais humilde da população. Ele não tinha mais o apoio dos patrícios, que eram a classe social mais poderosa. Então, ele tentou impor sua vontade com o apoio dos plebeus, já que os plebeus eles eram uma camada mais desprestigiada, que não tinha direitos políticos. Então, Tarquínio, já que ele não tinha o apoio dos patrícios, ele tentou se aliar aos plebeus. Entretanto, Tarquínio ele vai ser expulso do trono e da cidade. Para se prevenir de outros reis que tivessem a mesma atitude de tentar, de certa forma, impor sua vontade por meio do apoio plebeu, os patrícios eles resolveram criar um governo sem rei, em que as decisões ela fossem tomadas por eles, os mais poderosos. Então, devido a isso, ocorreu o quê? Uma reorganização da administração pública. Então, os patrícios, a partir da atitude de Tarquínio, eles resolveram criar um governo sem rei, onde essas decisões seriam tomadas pelos mais poderosos. E quem eram os mais poderosos da sociedade romana? Eram os próprios patrícios. Então, eles reorganizaram a administração pública. No lugar do rei, entraram várias pessoas. E essas pessoas, elas tinham responsabilidades diferentes, que trabalhariam por tempo definido, ou seja, por meio de um mandato, e depois seriam substituídas por outras, a eles indicadas. Com essa forma de administrar, que era chamada de res
pública, coisa pública, essa forma de governo foi chamada de república. Então, agora nós passamos do período monárquico para o período republicano. O período republicano foi aquele em que os romanos eles passaram a administrar, ou seja, eles passaram a indicar pessoas que teriam o papel de administrar por um mandato definido, e ele tinha o papel de administrar a res pública, que era a coisa pública. Por esse motivo, foi chamado de república. A república em Roma, um grupo de patrícios, ele se revoltou contra o rei etrusco Tarquínio II por ter feito algumas concessões aos plebeus, permitindo-lhes exercer maior participação política na sociedade romana. Como nós vimos, Tarquínio ele não tinha o apoio dos patrícios, então ele tentou se manter no poder por meio do apoio dos plebeus. Com o fim da monarquia etrusca, a elite patrícia ela assume o poder político em Roma. O Senado tornou-se o órgão mais influente e foi ocupado somente por patrícios no início do período republicano. Ou seja, o Senado era uma das principais instituições e uma das instituições mais influentes. E nesse período republicano, no início, só poderia ser ocupado por patrício. Ao longo da República, os plebeus eles foram conquistando espaço no campo político, formação da Assembleia Tribal e criação do cargo de tribuno da plebe. E, através disso, nós vamos estudar alguns órgãos e cargos lá da República. Aqui nós temos os magistrados, que fazem parte dos cônsules, que eram a administração eram responsáveis pela administração e pelo exército. Nós tínhamos os censores, que eram encarregados de realizar o censo. Nós tínhamos os edis, que cuidavam da segurança. Nós tínhamos os pretores, que eram responsáveis pela administração da justiça. Nós tínhamos os tribunos da plebe, que defendiam os interesses dos plebeus no Senado. Nós tínhamos outros órgãos, era o Senado. Os senados, eles eram homens originários de famílias patrícias. O cargo de senador, ele era vitalício. Os senadores, eles elaboravam as leis e tomavam as decisões políticas mais importantes. Já as assembleias, nós temos a Assembleia Tribal, só um momento. Nós temos a Assembleia Tribal, que tem o intuito que era responsável, só um momento. A Assembleia Tribal, que elegia alguns magistrados. Nós tínhamos a Assembleia Centurial, que era responsável por eleger os senadores e decidia sobre a guerra e a paz, e nós tínhamos também a Assembleia Curial, que tratava de assuntos ligados aos cultos religiosos. Dentro desse contexto, é importante falar também sobre as guerras em que os romanos se envolveram. Dentre essas guerras, nós podemos citar as guerras púnicas. As guerras púnicas ela foi um conflito entre os romanos e os cartagineses por conta do domínio das rotas comerciais, dando início, com isso, às guerras púnicas. Guerras púnicas, conflito entre romanos e cartagineses pelo domínio das rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, que era ocupada pelos cartagineses, chamados de púnicos pelos romanos. Por esse motivo, é chamada de guerras púnicas. E no final da guerra, Cartago ela foi quase toda destruída pelos romanos, que passaram
a dominar os territórios cartagineses e as rotas do Mediterrâneo. Ao longo desse conflito, ocorreram 3 guerras púnicas, ou seja, 3 guerras que envolveram romanos e cartagineses. Dentro desse aspecto, nós temos a Primeira Guerra Púnica, que foi resultado da Primeira Guerra Púnica, foi a vitória romana, que dominou completamente a ilha e recebeu uma grande indenização de guerra. A Segunda Guerra Púnica, o segundo conflito, também terminou favorável a Roma, que passou a dominar várias regiões controladas por Cartago, que deveria pagar uma nova indenização. A Terceira Guerra Púnica. No último conflito, os romanos não só venceram, como dominaram a própria cidade de Cartago, que tornou-se parte do vasto território dominado pelos romanos. Então, essas guerras púnicas, elas ocorreram no período da República, período em que ocorreu grande expansão territorial do Império Romano. Então, durante a República também ocorreu o aumento da escravidão. E esse aumento da escravidão, ele foi resultado principalmente do expansionismo romano. E esse expansionismo, ele era resultado das guerras de conquistas e essa escravidão, ela era resultado dessas guerras de conquista. As populações derrotadas, elas eram escravizadas e vendidas para os cidadãos romanos. No período republicano de Roma, a presença do escravo, ela se tornou bastante comum no cotidiano da população, tanto urbana como rural. Os escravos, eles realizavam vários tipos de trabalho, como produção de alimentos, mineração, construção de obras e serviços domésticos. Agora nós vamos comentar um pouco sobre as dificuldades de uma classe social romana, que era as dificuldades enfrentadas pela plebe. Em virtude das guerras de conquistas, os pequenos proprietários plebeus, eles não podiam cultivar suas terras e acabavam se endividando e sendo obrigados a entregar suas terras para os mais ricos, favorecendo com isso a formação de latifúndios. Além disso, essas pessoas que eles não tinham como pagar suas dívidas poderiam até virar escravo por conta disso. Então, as famílias plebeias migraram para a cidade de Roma, dando início a um processo de êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, enfrentando várias dificuldades na cidade. Os plebeus, com isso, eles vão participar das lutas, vão participar de várias lutas lá dentro da cidade, mas não se beneficiaram das vitórias da mesma, por conta que os patrícios, ele impedia que os plebeus eles tivessem qualquer tipo de favorecimento. Então, os plebeus se endividavam ao participar de uma guerra mais longa, pois não tinham empregados para cuidar de suas terras. Endividados, eles muitas vezes eram transformados em escravos, como eu coloquei. Além daqueles povos derrotados que poderiam virar escravos, existiam também os plebeus que poderia virar escravo por conta do endividamento. Caso eles não conseguissem pagar as suas dívidas, eles acabavam virando escravo. Então, cansados da situação, eles decidiram que não iam mais apoiar os patrícios em situações que os prejudicassem. E isso iniciou um processo de luta por melhores condições, por maior participação política dentro do território de Roma. Então, a República em Roma, para convencer os plebeus a voltarem a ajudar, foi necessário que os patrícios eles aceitassem algumas reivindicações. Que reivindicações era essa? Permissão de participação política, direito de influenciar na elaboração de algumas leis que se tornariam obrigatórias, direito de possuir representantes no Senado,
que eram os tribunos da plebe, fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus, fim da escravidão por dívida. Assim, o que vai acontecer? Diante de todas essas reivindicações que foram aceitas, a tensão social ela vai diminuir. E, além de diminuir, vai também diminuir a distância entre os moradores da cidade. Com isso, quais são as conquistas dos plebeus? Como, mais uma vez, permissão de participação política, direito de influenciar na elaboração de algumas leis, direito de ter representantes no Senado por meio dos tribunos da plebe, fim da proibição do casamento entre plebeus e patrícios e também fim da escravidão por dívida. As conquistas da plebe. Os plebeus, eles se organizaram para reivindicar medidas governamentais que aumentassem a sua participação política e melhoraram suas condições de vida. Eles conseguiram implementar algumas leis que os beneficiaram. Entre essas leis, nós temos a Lei Canuleia, que aboliu a proibição dos casamentos entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. Por quê? Porque os patrícios eles não queriam se misturar com os plebeus. Leis licínias, que determinavam o direito dos plebeus ao acesso às terras públicas e às altas magistraturas. Lei Hortência, que determinou que os decretos aprovados pelos plebeus passariam a valer em toda a República. Daí, gente, nós temos que Roma, ela vai iniciar um processo de grande expansão territorial. E dentro desse processo de grande expansão territorial, vai ocorrer a concentração de poder, a concentração não só de poder, mas também a concentração de terra nas mãos dos nobres, tanto de origem patrícia quanto de origem plebeia, porque aqui a gente já viu que por meio da lei Canuleia, os patrícios passaram a ter o direito de também se casar com os plebeus passaram a ter o direito de se casar com plebeias. Mas era qualquer plebeia? Era qualquer plebeu? Não, era aqueles que detinham dinheiro. Então, isso vai gerar um grave problema social. As terras conquistadas por meio de guerras se tornaram públicas e eram vendidas àqueles que detinham poder e riqueza, excluindo com isso a maior parte da população que ajudava durante essas guerras de conquista. Entretanto, não usufruía dos benefícios dessas conquistas. Então, ocorreu com o intuito de diminuir as desigualdades sociais, ocorreram tentativas de reforma agrária. E essas tentativas de reforma agrária, ela tinha o intuito de reduzir as desigualdades sociais geradas principalmente pela concentração de terras nas mãos dos nobres e dos plebeus ricos. Então, dentre os que lutaram por essas reformas agrárias, nós temos os irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, que lideraram as iniciativas de reforma agrária com o apoio da plebe rural. Tibério Graco, ele era, como tribuno da plebe, ele aprovou uma lei de reforma agrária que limitava a repartição de terras públicas em pequenos lotes, e sem a distribuição, e além de ele limitar a participação de terras públicas em pequenos lotes, esses pequenos lotes deveriam ser distribuídos para os cidadãos mais pobres. Caio Graco, ele conseguiu implementar a reforma agrária em algumas regiões de Roma. Após a morte dos irmãos Gracos, as leis que estabeleciam a reforma agrária, elas foram abolidas pelo Senado. Lembrando que os irmãos Gracos,
os irmãos Graco, eles são assassinados devido a essas propostas de reforma agrária. Então, reforma agrária, os irmãos Gracos, Tibério Graco, de 133 a.C., Tibério, proposta de lei que limitava a porção de terra que cada indivíduo poderia ocupar no arge públicos. Caso ultrapassasse a terra, seria devolvida ao Estado e distribuída aos cidadãos mais pobres. Caio Graco, com o apoio dos cavaleiros, Caio Graco conseguiu aprovar a lei que ampliava o número de representantes da plebe na administração do Estado e abaixar o preço do trigo para os pobres. Os principais, lembrando que eles foram os principais tribunos da plebe, foram Tibério e Caio Graco, e suas principais reivindicações foram que a reforma agrária. Como eu coloquei, eles foram assassinados, eles foram mortos em emboscadas, e o governo tenta amenizar o caos social por meio da política do pão e circo, que tinha o intuito de apaziguar a população para que ela não se rebelasse contra o governo. Para finalizar nossa aula, eu vou comentar aqui um pouco sobre a profissionalização do Exército. Em virtude do expansionismo de Roma, o Exército ele passou por um processo de reestruturação. Ele tornou-se uma instituição importante para Roma e, para manter a sua continuidade, era necessário que ocorresse essa profissionalização do Exército. E essa profissionalização do Exército, ela era de suma importância para manter a continuidade da expansão territorial. Então, Mário foi um desses generais, nobre de origem plebeia, casou-se com uma patrícia, foi eleito cônsul e, com o apoio da plebe, promoveu profundas reformas no Exército. Entre elas, citamos a abolição da exigência de possuir bens para ingressar no Exército, e os soldados passaram a receber salário para que se apresentassem voluntariamente. Então, o Exército aqui virou um meio de ascensão social. Com essas reformas, o Exército passou a ser permanente e profissional. Por isso, a carreira militar tornou-se uma boa porção de trabalho para muitos homens pobres. O Exército também foi utilizado em diferentes situações pelos generais, como um importante instrumento público ameaçando a hegemonia política do Senado. Vocês vão perceber que alguns generais eles vão acabar assumindo o poder. Nessa aula, nós focamos um pouco sobre na divisão dos períodos da história romana e comentamos um pouco sobre o período monárquico e o período republicano. Na próxima aula, nós iremos comentar acerca da crise do período republicano e nós iremos comentar um pouco sobre o período do Império, do Alto e do Baixo Império, e também iremos falar sobre a desagregação do Império Romano. Então, até a próxima aula.